Pincéis para tinta a óleo, macios, duros, chatos, redondos, enfim, são inúmeras as possibilidades. Como que eu vou escolher qual o melhor pincel para eu poder pintar, o que e qual efeito cada um pode nos trazer na pintura? Eu preparei esse vídeo para explicar justamente esses detalhes e sanar de vez essas dúvidas a respeito dos diferentes pincéis que a gente tem no mercado para pintar os diferentes temas aí da pintura. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e te convido a participar de mais uma videoaula esclarecedora sobre materiais de pintura, dessa vez falando sobre os pincéis. Então, vem comigo! Bom, então eu vou apresentar todos os pincéis primeiro, em seguida dou os exemplos do que cada um faz. Veja, aqui eu tenho pincéis chatos, se for a gente trabalhar com pincéis importados vão ser os pincéis chamados flat. Tem os pincéis redondos, que são o round, né? E tem o pincel filete ou pincel line, que são aqueles pincéis, são redondos, mas são bem compridos. Tem o pincel filbert, que é o pincel chamado de língua de gato aqui, né? Eu tenho o pincel chanfrado, os pincéis de cerda branca, que são pincéis um pouco mais duros, já vou falar um pouco mais sobre eles, e as trinchas, né? Eu tenho aqui uma trincha daquelas usadas de pintor de parede mesmo, que serve para algumas questões, daqui a pouco eu vou falar, e um pincel espuma, que também pode ser usado. Então vamos agora entrar na explicação de cada um desses pincéis. Impossível eu falar dos pincéis sem falar do processo de pintura. Então veja só, aqui eu tenho os pincéis chatos, que são os principais, são os pincéis de entrada que podemos dizer. Eu tenho três modelos aqui. Eu tenho a série 284 da Condor, que é esse vermelhinho aqui. Eu tenho esse 441, também da Condor, que é esse do cabo creme, né? O cabo meio amarelado, esse é um número. E tem os pelos de Marta, que é da Tigre. Qual que é a diferença de um para o outro? A gente pode ver por aqui, ó. Esses pincéis, eles são ótimos para acabamento, ou seja, se a gente analisar eles assim de lado, ó, eles são bem finos. Veja, ou seja, dá um acabamento. Já vou fazer alguns exercícios aqui para a gente demonstrar isso. Ele é muito bom para acabamento porque ele é muito macio, né? Desde que a gente queira um acabamento mais polido, né? Com uma característica assim mais lisa. Agora, esse pincel aqui, ó, ele se abre muito rápido, ele não se agrupa tanto. Veja um pincel que foi usado, nem muito assim usado. Veja como ele ficou, é o mesmo pincel, né, da série 284, ele se abre rapidamente, ó. Mesmo a gente tendo maior cuidado com ele. Mas a gente pode usá-lo mesmo assim aberto, porque ele é ótimo para essa etapa da pintura aqui, sabe? A primeira etapa da pintura é quando a gente preenche, separando áreas escuras de médias e de claras. Então esse pincel aqui é ótimo para isso. Depois dessa primeira etapa eu passo para essa onde eu esfumo entre uma cor e outra, ainda com esse mesmo pincel, né? Para poder fazer a transição, os degradês, a gente não vê as divisões tal como foram aqui. Então, certo, terminei essa etapa de preenchimento, que seria nessas duas etapas, aí eu vou deixar esses pincéis de lado e vou começar a trabalhar com esses que são os pincéis macios. Tanto esse 141 ou 441 da Condor são pincéis ótimos, porque eu vou trabalhar nesse sentido, ó, de pôr um pouco de tinta e ter um movimento suave por cima, colocar esse claro aqui por cima, ó, reforçar os tons claros, definir alguns escuros, vir na sombra aqui, esfumar um tom para o outro, sabe? Aquele movimento que a gente faz mais assim, ó. E aí, obviamente, que junto a esses pincéis chatos, eu vou precisar também dos pincéis redondos e dos pincéis lines, porque aqui eu tenho detalhes extremamente pequenos que eu vou precisar de pincéis redondos, que são aqueles pincéis menores para fazer detalhes, por exemplo, para fazer a textura da maçã, para colocar o empasto e assim por diante. Então esses pincéis chatos mais os redondos são elementares para poder fazer uma pintura observando os pincéis de preenchimento e os pincéis de acabamento são diferentes. Agora eu vou explicar os efeitos principalmente desses pincéis chatos e dar uma diferenciação também mostrando o que os pincéis de cerda fazem, que são aqueles pincéis de cerda branca. Então aqui eu tenho uma tinta preta, um pincel chato
e aí eu vou diluir essa tinta para demonstrar algumas coisas que esse pincel faz. Então esse é o pincel chato. Veja por que ele é tão interessante. Com esse pincel eu consigo fazer uma linha fina, depois apertar e depois desapertar. Então eu consigo fazer esses efeitos, ó, fino, engrossa e fino. Por quê? Isso eu vou usar muito para fazer a pintura, eu vou precisar desses efeitos. Por exemplo, se eu quiser fazer uma curva, eu vou encostar e fazer esse movimento. Aí eu tenho esta curva, que começa, se eu quiser fazer, por exemplo, folhas, né? Vamos supor que tem esse formato, ó. E aí eu quero fazer a parte do acabamento. Então eu vou fazendo esse movimento, ó, de fora para dentro. Então esse pincel é versátil nesse sentido. Ele dá muitos efeitos, mas ele é mais adequado, mais assim, vamos dizer, indicado para o acabamento, ou seja, já tem uma camada pronta. E consigo com esse pincel fazer muitas coisas retas. Por exemplo, se eu quiser uma janela, por exemplo, em uma casinha ou uma porta. Então ele me possibilita ter esta precisão do traço reto, não necessariamente fazer uma linha com um pincel fino, né? Mas fazer com um pincel chato. Então eu consigo fazer linhas retas com ele, com mais, né, precisão um pouco do que com um pincel redondo. Então muito nesse sentido. Agora, se for aquele pincel como esse, ele é ideal para preenchimento. Então veja, eu quero preencher, eu venho e preencho com esse, fazendo um movimento em X, ele vai ser muito bom nesse sentido, ó, de dar um bom preenchimento. Mas ele não vai dar um acabamento legal, então eu volto com aquele outro para fazer esse acabamento um pouco mais por cima, né? Uma coisa de definição por cima dessa base já pronta. Então ele serve nesse número sentido, né? De fazer, a gente pode treinar diversas formas, né? Uma linha grossa, depois uma linha fina, depois grossa de novo. É importante treinar com muitas, assim, por exemplo, fazer um desenho e treinar. Galhos, por exemplo. Quando a gente faz galhos, eu faço um tronco principal, que ele é mais grosso. Quando eu quiser fazer galhos, eu posso fazer isso. Desde que ele não seja tão fino, eu posso usar esses pincéis chatos, porque eles me possibilitam fazer as muitas linhas que vão afinar. Agora, se eu quiser linhas que façam curvas, aí sim eu uso os pincéis redondos, né? Então veja, esse pincel é muito versátil nesse sentido. Eu consigo fazer, por exemplo, contornos, ó, a parte do cílio, se tiver de fazer um desenho de olho. Consigo preencher, ó, a parte da íris, do que seria uma íris, né? Ou seja, ele é um pincel ótimo para preenchimento. Lembrando que tem essa diferenciação do pincel um pouco mais macio e um pouco mais duro para diferenciar isso. Então eu consigo fazer esses detalhes, mas agora na hora de fazer os detalhes, aí entra nos pincéis redondos que eu vou demonstrar agora. Agora, para toda e qualquer pintura, eu vou precisar também fazer os detalhes. Veja aqui, eu tenho outro passo a passo, onde eu tenho a etapa da base e eu tenho o acabamento. Essa etapa da base provavelmente geralmente é feita com esses pincéis macios. Geralmente eu uso 284, que é uma série muito boa e bem assim acessível do ponto de vista de economia, né? E mesmo eu tendo pincéis pequenos para fazer os detalhes, chega um ponto de fazer detalhes ainda menores que eu preciso deixar esses pincéis de lado e começar a trabalhar com esses pincéis que a gente chama de pincéis redondos. Então veja, um pincel redondo, eu vou lá e pego uma quantidade de tinta e pego a tinta que giro, vou soltando. Eu faço esse movimento, ó, de girar o pincel e tirar a tinta do pincel, deixando esses pontos de impasto. Agora, se eu preciso de detalhes pequenos, como por exemplo essas pintas que tem na casca da banana, um detalhe, essa parte bem pequena, todos esses mínimos detalhes, como por exemplo um brilho no olho de uma pessoa, um fio de cabelo, ou mesmo para fazer cílios,
Aí eu usaria esses pincéis, que são os pincéis redondos. E aí, gostando da aula? Ainda tem muito mais conteúdo, mas eu estou te interrompendo aqui rapidinho só para te dar um aviso. Lembrando a você de curtir o vídeo, deixa o seu like, já faz isso agora, porque a gente aí, na empolgação de assistir o vídeo, a gente acaba esquecendo, vai para um próximo, sai e esquece. Você curtindo o vídeo vai falar para o YouTube que é um conteúdo de qualidade e isso vai ser recomendado para outras pessoas. Comente também, compartilhe com seus amigos. E agora uma outra notícia para você que tem interesse em se aprofundar ainda mais na pintura. Eu tenho aqui no meu canal o Clube dos Canais, a minha área de membros. É isso mesmo, aqui no YouTube. Você vem aqui abaixo do vídeo, tem um botão escrito Seja Membro. E por um valor irrisório, um valor simbólico, é menos de R$1 por dia, pode fazer o cálculo para você ver. Você tem acesso a todos esses temas da pintura. Floral, paisagem, animais, natureza morta, paisagens e retratos. A minha especialidade, muitos retratos, muitas partes do rosto, passo a passo, para você poder aprimorar a sua qualidade, aprimorar o seu dom e lapidar a sua capacidade de observação e a sua técnica da pintura. Então, independente da sua forma de apoio, seja com uma curtida, um comentário, um compartilhamento, ou você que venha ser membro e se tornar meu aluno aqui também, com os tutoriais exclusivos que eu coloco na área de membros, será sempre bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença e continue aí com a aula. E os pincéis redondos, eles podem me atender de inúmeras maneiras. Por exemplo, eu tenho um redondo aqui da Condor, que é número 6, ou seja, ele não é tão pequeno assim. O que ele vai servir? No caso de uma árvore, eu posso pegar a tinta em maior quantidade e vir fazendo isso. Ó. Mais uma vez eu vou fazer aquele processo de girar o pincel, ó. Não vou bater, eu vou girar e deixar esta pontinha redonda. Isso aqui é muito característico de árvores, principalmente se for para pintar aí um ipê. Mas se eu quiser uma batidinha um pouco maior, então aperto um pouco mais. Vai ficar mais cheio. Se eu quiser ainda mais delicado, ou eu posso trocar para um menor, ou eu posso encostar só a pontinha do pincel. Então eu consigo essas inúmeras diferenciações no tamanho da pincelada e eu consigo encher uma árvore dessa, né, com essas características. Agora eu posso também usar para fazer galhos menores, principalmente galhos que tenham curvas. Mas eu não consigo fazer coisas tão pequenas porque ele não vai me permitir. Mas eu consigo fazer o principal. Por exemplo, é muito usado pupila, brilho do olho, esses detalhes do olho, aqueles pontinhos que tem nas cores dentro do olho. Então, enfim, uma série de detalhes. Agora, se eu quiser fazer um cílio que é mais fino, aí naturalmente eu vou ter que passar a usar um pincel, porque esse aqui ele fica grosso, né? Ele é o número 6, lembrando. Então vou deixar de lado e vou usar aqui, ó, um pincel redondo também, mas é o pincel line, né? Esse é um exemplo do 422. Ele tem que ser bem diluído. Eu ponho a diluição, se eu estiver trabalhando com tinta a óleo, naturalmente eu tenho que diluir com medium ou com óleo de linhaça. E venho fazendo esse processo de encostar e assim eu consigo fazer fios mais longos e principalmente fios finos, né? Por isso que é chamado de line, porque é um pincel próprio para fazer linhas, né? E a gente inclusive pode utilizar também esse pincel para assinar. Veja, eu fiz aqui já, e você pode fazer esse teste também, que é escrever o seu nome com o lápis ou mesmo com a caneta, em seguida vir fazendo, procurando passar com o pincel por cima, porque aí você vai entender que não pode fazer uma linha completa. Como assim uma linha completa? Não, uma letra completa. Eu não posso, por exemplo, fazer o D assim, ó, sem desapoiar, viu? Porque eu engrosso. Normalmente as letras, quando a gente faz, é assim, ó, eu faço uma curva levantando o pincel da tela, faço outra curva levantando, outra curva levantando. É diferente da caneta, porque senão a linha engrossa muito. Então cada linha que a gente faz, a gente busca levantar, cada curva que a gente faz, a gente busca levantar o pincel. Sempre lembrando assim, ó, para aquele lugar que eu quero ficar mais fino o traço, é para aquele lugar que eu tenho que puxar
o pincel saindo da tela. Dessa forma a gente consegue fazer aí, ó, inúmeras possibilidades de detalhes usando esses pincéis redondos. Então são pincéis para detalhes, inclusive se eu quiser fazer uma gota, vai ser usando esse pincel também, ó, que normalmente é aquele formato que faz isso, faz um pouco do degradê e depois vem e põe um pingo e depois faz a sombra. Então são pincéis para detalhes. Agora vejamos um pouco também sobre outros tipos de pincéis. Tem dois pincéis, duas classes, né, de pincéis, não são só dois, esses aqui são dois representantes, obviamente, que é o chanfrado ou os pincéis redondos, né? A gente chama eles aqui no Brasil de língua de gato. Esses pincéis língua de gato, eles são bons para alguns aspectos. Primeiro, para flores, principalmente para quem eu já percebi pintando hortênsia. São algumas flores que exigem esse movimento, né, de arredondada, porque eu já encosto e fica redondo. Então esse é uma característica boa para esse tipo de pincel. E também, quando você põe uma cor aqui e põe uma outra aqui, ó, pelo fato dele ser chanfrado, na emenda de uma cor com a outra, facilita o degradê. Então ele é bom para pinturas de rostos também, para pintura de retratos. Agora, esse pincel chanfrado, ele é ideal para quando a gente vai trabalhar com algumas linhas. Por quê? Pelo formato dele, ele já possibilita esse movimento, ó, de encostar e fazer estas linhas que eu preciso, de repente, terminar mais finas. Mas, obviamente, que eu também posso utilizar variações, mas ele é muito bom nesse sentido, para fazer assim, porque aí eu faço esse traço, ó, dou essa levantada, então mesmo ele sendo um pincel maior, eu consigo, por ele ter essa ponta, né, essa espécie o chanfrado mesmo que fala. Porém, eu consigo fazer diversos efeitos também, né? Isso aí não é problema, né? O importante é fazer o uso e testar diferentes materiais. Falar um pouco aqui dos pincéis de cerda. São pincéis pouco usados, eles são pincéis mais duros, não são muito assim, conhecidos pela maioria do pessoal que trabalha com pintura. Desagrada um pouco deles. Eu falo isso porque eu sou professor de pintura e vejo aí inúmeros alunos com as suas preferências. Então são pincéis que não nos trazem muitos adeptos, não tem muitos adeptos. Porém, eu gosto muito desses pincéis. Aí eu só vou dar um alerta. Esses pincéis, assim como os outros, têm todos os formatos. Tem os chatos, tem os redondos, tem os pincéis chanfrados, enfim, tem os pincéis língua de gato, tem todos os pincéis. Porém, o que eu recomendo? Não utilize esses pincéis do cabo amarelo. Esses pincéis do cabo amarelo, tanto da Condor, ou quanto da Cássia, ou mesmo da Tigre, todos eles são pincéis considerados pincéis escolares. Então, veja, eu tenho pincel aqui, ó, naquele redondinho, né, ou língua de gato, tem pincel chato, porque a cerda dele é mais dura. Por isso que ela é chamada de escolar, para, de repente, criança fazer trabalho escolar na escola. Nem para criança serve. Meus filhos na escola, eu não mando esses pincéis porque não dá um efeito legal. Agora, tem esse pincel aqui, ó, que foi muito bom. Quem me indicou ele foi o Paulo Frade, num evento que eu vi ele pintando lá em São Paulo, na Mega Artesanal, alguns anos atrás. E são pincéis da Tigre, a série 811. Ele está até apagadinho aqui, ó. 811, né? Número 14 esse. Então tem série inteira dele. Por quê? Diferentemente da cerda nacional, da cerda estudante, que é essa aqui, da linha estudante, ele é um pouco mais flexível, devido à cerda dele ser um pouco mais longa. E a característica dela também é um pouco flexível. Então veja, a gente tem uma certa firmeza, mas com uma certa flexibilidade. Aí tem essas duas opções nacionais que são muito boas. Ou uma série 811, aí tem diversos números, ou ainda uma série 455 da Condor. Então, qual que é a diferença entre as duas? O cabo, a gente vê por aqui, ó. Um nem cabe no vídeo, eu acho, ó, bem grande, né? E o outro é mais curto, da Condor é mais curto. Dependendo do que for fazer, a pessoa gosta de um pincel do cabo curto. Se for para fazer algum detalhe mais suave, a gente tem que pegar bem atrás na ponta. Então, esse aqui seria
mais ideal nesse sentido. Os cabos mais longos são bem mais recomendados, mas aí lembrando, depende do que você vai fazer. Eu vou demonstrar aqui um exemplo de uma pintura feita com esses pincéis para a gente ter essa noção. Bom, então eu tenho aqui dois exemplos dos pincéis usados nesses primeiros exercícios. São exercícios que eu fiz de orelhas, pintado em óleo sobre tela. Esse aqui é só o tecido da tela, né? Eu retirei o chassi para guardar em pasta catálogo. Então veja, aqui eu tenho um acabamento mais, a gente pode chamar de um acabamento mais fino, ou seja, mais esfumado, onde a marca do pincel, a gente busca eliminar mais a marca do pincel. Para esse tipo de pintura, são ideais pincéis um pouco mais macios, como por exemplo os pincéis pelo de Marta. Agora, para esse tipo de pintura, a gente percebe a diferença aqui, ó, porque as pinceladas se apresentam mais espessas, não é tão alisado. A tinta fica mais evidente. A definição dos detalhes, ela perde importância em função do todo. Então esse é um tipo de pintura, até também pode ser chamada aí de mais impressionista, porque deixa as marcas do pincel mais à vista. E o que a gente faz? Normalmente utiliza esses pincéis para fazer isso. Com esse movimento do pincel deitado, a gente arrasta o pincel levemente, deixando essa tinta um pouco mais espessa e não esfuma. Porque se é um pincel da cerda mais dura, naturalmente ele vai deixar essas ranhuras que causam bastante interesse plástico, né? Bastante interesse visual para a gente, para as pessoas também que admiram esse tipo de pintura, que não tem um acabamento tão assim esfumado, digamos assim, quanto quando a gente vai utilizar os pincéis macios. Bom, aqui eu tenho um exemplar clássico, foi uma pintura que eu fiz aí, né, uma cópia do pintor Zimoltan, que faz esse tipo de pintura mais impressionista. Então veja, uma certa distância, a gente até já começa a ver mais as partes do rosto. Só que se a gente aproximar bastante, eu vou aproximar aqui perto da tela, a gente vê muitas marcas de tintas, ó, bem acentuadas. Então esses efeitos que a gente percebe, as pinceladas, ó, mais grosseiro de tinta, são pinceladas características com esses pincéis de cerda. Veja, o movimento da tinta, a característica mais rústica da pincelada, a carga, veja a tinta do pincel acabando, tudo isso é bem perceptível nesse tipo de pintura. E a gente afasta um pouco mais, a gente consegue ver a junção. Então é mais uma pintura que a gente trabalha em função do todo e não do detalhe, e ela naturalmente não dá para fazer muito esses efeitos com os pincéis macios. Vejamos ainda outras características dos pincéis de cerda branca. Outro tipo de pincel de cerda branca é esse, ó. Esse, por exemplo, é um pincel Condor tipo leque, né? Você já deve ter visto muito aí pincéis leque e se perguntado para que serve um pincel leque. Então o leque de cerda branca, ele pode ser usado, lembra do que seria aqui o tronco? Ele pode ser usado para criar muitas vegetações, árvores, gramas, ou seja, dá para criar esses efeitos, ó. Aquela árvore tipo flamboyant pode ser usada, é claro, de uma forma mais simbólica, né? Toda árvore tem a sua característica, não vai ser um único tipo de pincelada. Eu posso também usar ele arranhando, ó, fazendo isso, ó, colocando para dar determinados efeitos, talvez capim, talvez grama, enfim. E também serve para esfumar. Só que para esfumar, esses pincéis leque, se eu trabalhar assim com eles sem tinta, eu consigo esfumar a cor com a outra. Só que naturalmente ele tem que ser com as cerdas mais macias. O pincel com a cerda branca, ele vai deixar mais marcado. Então essas são algumas das inúmeras possibilidades dos pincéis de cerda branca. O pincel tipo leque é um pincel bom também para quem gosta de trabalhar com paisagens e criar alguns efeitos. O interessante é a gente ter diversos pincéis disponíveis para os diferentes efeitos que a gente quer transmitir. E a gente pode também, eu vou demonstrar agora, combinar os pincéis. Não quer dizer que a gente vai pintar só com de cerda branca ou só com os macios. Veja, esse é um estudo que eu fiz, uma pintura em preto e branco, né, do artista francês William Dupuy Bouguereau,
Bouguereau é um pintor clássico, né, do período acadêmico aí, um pouco antes dos impressionistas. Aqui a gente vê a percepção de vários pincéis, né? Eu vou explicar aqui, por exemplo, para preencher o cabelo, um pincel grande e chato, né? Para preencher os detalhes menores, chato ainda, só que obviamente menor. Para preencher detalhes, por exemplo, essa parte do olho, então um pincel redondo. Então veja, cada vez vai diminuindo. Para preencher o lábio, um preenchimento com um pincel chato, só que menor. Agora, na hora de fazer os detalhes, naturalmente eu usei esse pincel para fazer o brilho do olho com o pincel 0. Para colocar essa ponta de brilho no nariz, é um pincel, não é o número 0, mas é o redondo de número 2. Para fazer cílios, né, também o pincel 0. Para colocar esse brilho, um pincel um pouco maior, talvez um de número, né, porque eu busco assim os números que dê aquele tamanho do formato. Agora, uma coisa interessante, nessa pintura aqui, eu usei também os pincéis de cerda, porque veja, esse brilho, que é muito característico na pintura do Bouguereau, a gente percebe uma pincelada bem grossa. Então, esse tipo de pincel cerda branca, a gente põe a pincelada e arrasta, criando esse efeito. Ou às vezes eu simplesmente ponho e vou soltando a tinta, modelando para formar o desenho. Então isso também cria um efeito visual muito interessante, a combinação de áreas onde eu tenho uma pintura um pouco mais lisa, combinando com áreas onde eu tenho um pouco mais de impasto e características de mostrar a pincelada com esses pincéis que sejam um pouco mais duros. Então é interessante ter à mão diversos pincéis para a gente fazer os diversos efeitos também. Agora eu vou falar um pouco sobre os pincéis importados. Existe um mito sobre os pincéis importados, né? São bons, não são, são ideais, é melhor que os nacionais. Vou falar um pouquinho sobre eles. Aqui eu tenho alguns pincéis importados, e o que é interessante da gente observar nos pincéis importados são os nomes. Normalmente eles vêm com nomes de grandes mestres da pintura. Por exemplo, esse é um pincel Rafael. Esse eu comprei na França, quando eu expus lá. Esse é um pincel Van Eyck. Então veja, são pincéis, esse é redondo e macio. Alguns desses pincéis foram ganhados. Esse é um pincel Van Gogh, da Royal Talens. Aqui eu tenho outro Van Eyck e aqui eu tenho o pincel Da Vinci. Então são todos pincéis muito bons. Então, qual que é a diferença básica? A diferença é que os pincéis de cerda importados, o que eu percebo? Eles têm uma cerda um pouco mais comprida do que as nacionais, os de cerda branca, né? E elas são ligeiramente mais macias. Mas veja, no custo-benefício, acaba que os pincéis de cerda branca nacionais fazem frente aos pincéis importados. É claro que tem as suas observações. Então, por exemplo, esse Darley Roney aqui, ó, que é um pincel muito bom, importado. Até esse aqui chinês também é muito bom. Enfim, o pincel, na verdade, é a pessoa que vai definir a qualidade de acordo com o seu domínio sobre os materiais. Mas eu vou falar para vocês aqui, que aqui eu tenho os pincéis de cerda branca e os pincéis macios, os importados. Eu vou compartilhar com você os tops de que eu achei dessas viagens e desses pincéis que os alunos foram viajando, os alunos foram trazendo para me testar. Esse é um pincel, eu acho que um dos melhores. Robert Simmons, ele é dessa marca aqui, eu não sei bem a pronúncia, mas é isso aí. Veja, ele é flexível, não é muito longo, parece um pincel macio com características de cerda, por isso que eu gostei muito dele. Outro que é semelhante a esse é esse Silver, da Grand Prix. Ele também é flat, esse é o número 10. Então veja, são pincéis excepcionais, especialmente para se pintar telas grandes. Agora um pincel muito, muito bom, que eu gostei muito, que eu sentia ter até pena quando ele acabou, são os pincéis da série Da Vinci. Esse é um pincel maestro, ele é um pincel alemão. Eu lembro que foi uma aluna que fez uma viagem para a Itália e trouxe para mim. Outro pincel bom, esse aqui foi de cerda, né? E esse é macio, redondo. Pincel Da Vinci, eu tinha o menor também, ele até acabou, eu fiquei até triste de ter que jogar fora porque ficou só o toco.
Pincel da Vinci, esse é sintético, apesar de ser macio, também muito bom. E agora para falar de mais alguns pincéis. Ah, sim, esse aqui, ó, da marca Escoda. Escoda, parece com escada, né? É um pincel clássico de cerda branca da Barcelona, ou seja, um pincel espanhol. Foi uma aluna que esteve na Espanha, visitou o Museu do Prado e comprou alguns pincéis para ela e trouxe alguns para mim experimentar também. Então aqui eu tenho a série de cerda, que é esse mais claro, né, esse clássico da Escoda, e tenho esse que é o Kolinsky. Esse Kolinsky, para quem já pinta, sabe que quando tem o nome Kolinsky é porque realmente é uma coisa de qualidade. São pincéis redondos de acabamento, muito bons. Eu tenho aqui o número 6 e o número 4, é da série Optimo, também da Kolinsky, esse da marca Escoda, pincel espanhol. E para fechar, o último pincel aqui que eu achei extremamente de boa qualidade, muito bom. Eu tenho dois, um redondo e um chato. Então tem aqui dos 235, que é esse redondo, e tem esse 234, ambos da Van Gogh. Então veja, eles colocam nomes de grandes mestres nos pincéis, né, de uma forma chamativa. Esse é da Royal Talens. Então esses são os pincéis, né, de todos esses importados, esses últimos que eu demonstrei, as séries e os nomes, são pincéis que eu uso com muita cautela, só em trabalhos especiais, porque realmente são de uma qualidade muito superior. Bom, não poderia deixar de mencionar as trinchas, né? Por último aqui, mas não menos importante, essas trinchas são boas para preparar as telas, tipo, quer passar um gesso, ou mesmo quer preencher uma área grande, uma tela que seja muito, assim, com proporções bem maiores, a gente pode usar. Esses são aqueles pincéis que pintores usam para pintar casa, por exemplo, esse aqui é um Atlas 396 de 4 polegadas, e eu tenho também um outro Atlas nessa mesma característica, só que de 2 polegadas, então são tamanhos diferentes. Eu utilizo para preparar a tela com gesso, especialmente quando são telas maiores, eu uso essa trincha maior, que também pode ser usada para dar efeitos em pinturas. Tem ainda uma trincha menor, só que essa aqui, ó, ela já é uma série diferente, né? Ela já é 298, por isso que ela é mais macia. A característica dela, ó, é bem mais macia, não, também, né, cerda equivalente aí às cerdas brancas do pincel e às cerdas macias do que a gente usa para pintar, para dar alguns efeitos. E essas cerdas aqui eu tenho um pincel que é muito macio, ele é da Condor, é um pincel já próprio para pintura, 558, né, número 2, muito macio, serve para dar muitos efeitos interessantes na pintura, especialmente grandes áreas, por exemplo, essa área dessa pintura do cavalo lá no fundo, eu quero deixar bem macia, bem lisa, sem marcas de pincel, usaria um pincel assim bem macio, ele vai insinuar ar, né, ou seja, um lugar que não tem pinceladas aparentes, é bem liso. E ainda um pincel, esses pincéis aqui também podem ser usados para envernizar obras, passar verniz em pinturas, verniz líquido. Também existe o pincel espuma, que é aquele pincel tipo espuma, esse é da Condor, né, série 556, esse é o número 3, tem ele um pouco maior e tem ele um pouco menor. Ele é ideal para que a gente passe o verniz nas telas. Após o tempo de secagem completo, a gente pode usar o verniz aí juntamente com esse pincel para conseguir passar de forma bem homogênea na pintura. Chegando aí ao final de mais um vídeo, te agradeço pela presença, por acompanhar pacientemente aí. E agora eu faço aquele pedido de você deixar nos comentários o que você achou sobre o conteúdo, faltou algum pincel de falar, de repente tem algum que você conhece e gostaria de compartilhar. Comenta tudo aqui, eu vou ler os comentários um por um e responder todos. E mais, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com pessoas também que, assim como eu e você, amam e apreciam a arte. A gente sabe o quanto é importante, por exemplo, para fazer uma obra, você saber diferenciar os diferentes pincéis para cada área, para cada etapa, para cada detalhe. E outra coisa, tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer a higienização dos pincéis, como lavar os seus pincéis corretamente. Se você tem essa dúvida também, eu vou deixar no link da descrição aqui, que você pode compartilhar esse vídeo. No mais é isso, valeu pela presença, valeu pelo apoio, a gente se vê em próximas aulas.
Tchau, obrigado.